Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão deste final de semana. Bom dia você que está em casa finalizando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está percorrendo as rodovias do nosso município, da nossa região serrana. Sejam todos vocês bem-vindos ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre amamentação. A amamentação é o ato de alimentar o bebê com leite materno diretamente do seio da mãe. Esse ato é benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê, garantindo, entre outros benefícios, a redução do risco de doenças para a criança. A amamentação deve ser exclusiva pelos primeiros 6 meses de vida do bebê. E é importante deixar claro que o leite contém tudo o que a criança necessita para essa fase de seu desenvolvimento. O processo de amamentação parece simples, mas é preciso de cuidado e orientação. É um momento único, porém desperta várias dúvidas nas famílias dos bebês. Para amamentar seus bebês com sucesso, muitas mães podem precisar de auxílio e de um período de aprendizado. O conhecimento, a vontade e o desejo dos pais são fundamentais para o bom desempenho do aleitamento materno. Para falar mais sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no programa Conexão Ximene Cardoso Larrieu. Ximene é fisioterapeuta, doula e também consultora de amamentação. Ximene, seja bem-vinda ao programa Conexão. Olá, Edésio, bom dia, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes também. E hoje vamos bater um papo aí sobre a amamentação. Ótimo, Ximene. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho e já voltamos. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos conversar sobre a amamentação e nossa convidada é Ximene Cardoso Larrieu, que é fisioterapeuta, doula e também consultora de amamentação. Ximene, mais uma vez seja bem-vinda ao programa Conexão e eu gostaria de começar com você se apresentando aos nossos ouvintes. Meu nome é Ximene Cardoso Larrieu e eu sou fisioterapeuta, doula, consultora em amamentação, proprietária da clínica Salute. E desde a minha faculdade aí, de fisioterapia, eu me apaixonei pela área principalmente de saúde da mulher. Dentro da fisioterapia, nós temos várias áreas, E a saúde da mulher é uma delas. E quando a gente fala aí de saúde da mulher, tem várias áreas ainda dentro. E a que eu gosto mesmo é a parte de obstetrícia, para trabalhar aí com as gestantes, tanto na gestação, no parto, no pós-parto, na amamentação. E em 2018 eu consegui parar e me dedicar a esse trabalho com as gestantes, e aí eu criei o programa Gestar, Nascer e Crescer em Família, com vários serviços na área para atender as gestantes e também as famílias. E esse programa, ele tem vários atendimentos, vários serviços, como eu falei, desde pilates para gestante, drenagem linfática, a própria fisioterapia de preparação para o parto, a reabilitação de pós-parto, e também eu desenvolvi alguns cursos para as gestantes e famílias, que tem o curso de amamentação e a aula de parto. E também o serviço aí de consultoria de amamentação, que é o momento que eu mais tenho contato direto aí com as famílias no pós-parto, quando as mães já estão aí com uma dificuldade, que elas me convidam, para ter essa consultoria. Aí eu avalio como que está a mãe, como que está o bebê, qual a dificuldade está sendo ali na amamentação, para a gente fazer os ajustes. E esse processo de consultoria, ele começa após o nascimento do bebê ou não? Ele pode começar antes? É interessante que a gestante já tem informação antes. Aí entra a questão do curso de preparação para amamentação para gestantes e casais grávidos, que é importante tanto a mãe quanto o pai e a rede de apoio estarem informadas ali sobre esse processo aí de amamentação. E depois que o bebê nasce, aí sim a gente faz a consultoria mais para fazer os ajustes mesmo, ver qual dificuldade que ela está, ver qual técnica que a gente vai usar para aquele momento.
Certo. E Ximene, o que representa a amamentação para o bebê e para a mãe? A amamentação é um ato de amor, na verdade, e é tanto amor quanto desafio. E para a mãe, falando dos dois, né? Primeiro a conexão, o vínculo, o amor entre os dois, mas para a mãe, em termos fisiológicos, né? Falando de corpo, ela que vai nutrir o bebê. Então, quando a gente para analisar o quão grandioso que é isso, a mulher ela produz o alimento para o bebê. E nessa produção, para o corpo dela, quais os benefícios, né? Vai ajudar aí ela a perder o peso que ela ganhou na gestação, vai ajudar o útero dela a voltar ao tamanho que era antes. Então é comum algumas mulheres sentirem uma cólica aí nos primeiros dias de amamentação, que é esse útero voltando. Previne aí osteoporose, câncer de mama, câncer de colo de útero. Então a amamentação ela é fundamental também para a mãe. E para o bebê, além dessa questão do vínculo, do amor, do afeto, é o momento que ele vai ter segurança, porque a referência de vida da criança é a mãe. E o momento da amamentação é um momento de conexão ali mesmo entre os dois. E o bebê, sendo amamentado com leite materno, o leite materno é tudo que ele precisa. Até a composição do leite é específica para o bebê. Por exemplo, quando a mãe coloca ele para amamentar, o corpo da mãe vai produzir o que o bebê precisa. É, assim, realmente muito perfeito. E as variações no gosto do leite durante os primeiros meses de vida do bebê já vai preparar o paladar dele para a introdução alimentar lá na frente. E as mudanças também, de acordo com, por exemplo, um dia que o bebê toma vacina, o leite muda, porque a mãe vai produzir o que ele mais está demandando naquele dia. Então o leite ele vai ter diferença de cor, às vezes um pouco de diferença de produção, de horário durante o dia. Então assim, tudo é muito perfeito. Maravilha, Ximene. E de tão perfeito que é o processo de amamentação, ele é algo que ocorre naturalmente ou é necessário aprender técnicas para melhor fazê-lo? Então, Edésio, eu acredito que até os ouvintes, né, quem às vezes não tem informação, assim como eu não tinha antes de começar a estudar e me especializar, achava que era o seguinte: o bebê nasceu, é só colocar no peito e tá tudo certo. E na verdade não é. A gente acha que o bebê nasce sabendo mamar, e ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce como um reflexo de sucção. Então tudo que você encostar na boca ele vai sugar. Não quer dizer que ele tem esse movimento já correto para fazer a pega. E o pulo do gato, o principal aí da amamentação é ter uma pega correta, porque se a pega não estiver correta, vai gerar inúmeras dificuldades aí na amamentação mesmo. E quando o bebê nasce, os dois vão aprender. A mãe vai aprender como que coloca o bebê para mamar mesmo, e o bebê vai aprender o movimento correto aí de sucção. Tanto que alguns bebês precisam de ter alguns ajustes de estímulo mesmo, né? Tanto da parte da consultoria, mas principalmente, às vezes, é importante encaminhar esse bebê para a fonoaudióloga, para ele entender esse movimento aí de sucção. E nesse período do processo, eu acredito que é comum surgirem dificuldades na amamentação. Quais seriam as principais dificuldades, os principais desafios? Na verdade, são muitas, e as dificuldades elas são em todo o período da amamentação. Enquanto a mulher estiver amamentando, pode ter alguma intercorrência aí que a gente fala, né? Mas assim, os primeiros dias são os mais desafiadores. O momento da descida do leite acontece do terceiro entre o quarto dia de pós-parto. É um momento muito intenso e crítico, porque o corpo vai mandar muito leite para saber o quanto que aquele bebê precisa. Então, nesse momento, a mulher pode apresentar febre, calafrio. Aí, dentre, né, as dificuldades aí, a principal que a gente pode colocar é a questão da pega. Se a pega estiver incorreta, vai desandar toda a amamentação. Por quê? Aí pode levar também das dificuldades. Ferir a mama, então pode ferir, pode levar ao engurgitamento, ou seja, a mama ficar empedrada. E se a mama estiver dura, cheia, o bebê não consegue mamar. Aí quando ele vai mamar com essa mama assim, ele não consegue e acaba ferindo. Então uma coisa acaba levando a outra. Outra dificuldade também em relação à produção. Tem mulher que pode produzir um pouco menos de leite e tem mulher que pode produzir um excesso de leite. Tanto a produção
a baixa produção quanto a alta produção são intercorrências, são dificuldades aí para essa mãe. E uma coisa que as pessoas não sabem é que pode dar candidíase na mama. A candidíase, ela é um fungo. Então, se a mama está ali quente, úmida, favorece a proliferação de fungo. Então, pode ter candidíase nesse período aí de amamentação. E uma outra intercorrência também é a mastite, que a mama vai ficar muito dura, cheia, aí começa a ficar avermelhado, então aí já é sinal que está inflamando mesmo aquela glândula. Então, o que é importante, igual eu falei da questão da informação, a mulher saber o que pode dar de errado aí na amamentação, quais são as intercorrências, para já perceber e já pedir ajuda, não deixar aquilo evoluir, porque essas dificuldades que eu falei, se elas evoluírem, pode levar aí um quadro mesmo de desmame precoce. E outra coisa muito importante que acaba passando batida aí nas avaliações é a questão da língua presa. Todo bebê tem que passar por um teste, que é o teste da linguinha, para ver se ele não tem aquela pelezinha que fica debaixo da língua, né? Se tem essa língua presa, porque se tiver língua presa, é um dos fatores que vai levar também ao bebê não ganhar peso, a estar ferindo a mama da mãe. Então, tudo isso é sinal de alerta. Então, o que eu sempre converso muito, principalmente com as gestantes? Se informem na gestação. Depois, começou a amamentação, percebeu que está com alguma dificuldade, já peça ajuda profissional. Não fique sofrendo. Amamentar não é sinônimo de dor, que às vezes é normal sentir dor. Dor nunca é normal. É sinal de que algo precisa ser ajustado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre amamentação. A nossa convidada é Ximene Cardoso Larrieu, que é fisioterapeuta, doula e consultora de amamentação. Ximene, e sobre o fim da amamentação? Há um prazo específico? É algo que ocorre de bebê para bebê, de mãe para mãe? Qual é o prazo ideal para encerrar a amamentação? É muito importante a gente falar disso porque, às vezes, por falta de informação mesmo, as pessoas podem achar que 6 meses é o suficiente, mas, na verdade, é importante a gente falar o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que rege a saúde no mundo, preconiza o seguinte, que o aleitamento materno ele tem que ser exclusivo até 6 meses. Então, até 6 meses, o bebê vai mamar só na mãe. Depois de 6 meses, quando começa aí os sinais, porque não quer dizer que o bebê fez 6 meses que ele já vai começar a introdução alimentar hoje, né? Tem que ter os sinais de prontidão. Então é importante também nesse momento ter uma avaliação de uma nutricionista para fazer essa introdução alimentar. Então até 1 ano de idade, mesmo que o bebê já começou a comer, a principal fonte de alimento ainda é o leite materno. Depois de 1 ano que muda, que ele vai comer a comida e continua mamando. Então, aí a Organização Mundial da Saúde fala que a amamentação tem que ir pelo menos até os 2 anos de idade. Então, amamentar, né, exclusiva até 6 meses e depois de 6 meses até 2 anos. Por quê? O leite materno é a fonte principal aí de saúde do bebê também. Igual eu falei, tudo que o bebê precisa, a mãe vai passar para ele através do leite materno. E uma coisa cultural que acontece ainda na nossa sociedade é o quê? Antes dos 6 meses, querer ofertar suco, água, chá. A gente já tem estudo comprovando que isso não pode ser feito. Tá? Depois dos 6 meses, começando a introdução alimentar, que entra a água. Porque às vezes fala assim, tá muito calor, que o bebê precisa de água. Não, quem precisa de água é a mãe, até os 6 meses, que passa pelo leite materno. E depois, entrando na introdução alimentar, né, aí começa a introdução de comida, de suco, que é muito importante também. E em relação ao desmame, que você me perguntou, esse desmame, ele é interessante que ele seja feito gradualmente. Então, por exemplo, chegou o momento que a amamentação não tá bem para a mãe, vamos colocar, ou tipo assim, a rotina dela tá com dificuldade, pode ser iniciado um processo de desmame. E essa decisão cabe muito à mãe.
Então tem crianças que podem ser amamentadas até 4, 5 anos e tá tudo bem, se para a mãe estiver tudo bem, de acordo com a saúde, com as orientações também está. Mas esse desmame é interessante que ele seja gradual, não seja retirado do dia para a noite, porque pode ter impactos tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, desmame é uma decisão aí muito da mãe e que seja feita gradualmente. Ximene, no senso comum há uma expressão que ela é característica quando há algum problema na alimentação, no desenvolvimento do bebê. É comum as pessoas dizerem, o leite da mãe está fraco. Até que ponto isso é verdade? Olha, Désio, infelizmente isso é uma fala comum, né? E é importante aí a informação de falar que leite fraco não existe, né? No início da amamentação, quando tem o colostro, que fala que é só uma aguinha, pelo contrário, é o leite mais rico que a mulher produz. E depois, vamos supor que o bebê não está ganhando peso, por exemplo, fala assim, o seu leite não está sendo suficiente, o seu leite é fraco. Isso não existe. O que existe é o seguinte, pode ser que a mulher esteja com uma baixa produção de leite. Então, para a mãe produzir leite, o que é importante? Essa mulher precisa de comer, precisa de dormir e precisa de estar com seu emocional bem. Se essas 3 coisas não estiverem bem, essa produção de leite pode diminuir. No pós-parto, acontece aí uma alteração hormonal muito grande, então, em alguns momentos a mulher pode ficar um pouco mais melancólica, e sim, por essa questão hormonal, mas é uma coisa também para ficar atenta em relação a isso. Mas, por exemplo, se percebeu que a produção está baixa, aí tem que ser feita uma avaliação em conjunto do pediatra com um profissional também de consultoria de amamentação. Por quê? A gente tem técnicas para aumentar essa produção de leite. Então, não necessariamente o seu bebê não ganhou peso, você já precisa de entrar com fórmula. Fórmula que aí são os leites em pó, vamos colocar, né? Então, tem técnica para aumentar. Então, geralmente, quando esse bebê não está ganhando peso, a gente faz uma avaliação, faz as técnicas e geralmente de 5 a 7 dias ele já volta a ter um ganho de peso legal aí. E ainda assim, se não tiver, aí precisar de um complemento com fórmula, essa fórmula ela precisa ser prescrita pelo pediatra. Uma coisa que não pode ser feita é os pais, né, ou as pessoas próximas, o bebê está chorando muito, não está ganhando peso e ir no comércio e comprar. Não pode. Fórmula é como se fosse um medicamento e precisa ser prescrita, tá? E realmente, às vezes acontece de ter uma amamentação mista, de ter leite materno e fórmula. E se ainda assim essa amamentação não evoluir, tá tudo bem. A fórmula foi feita para isso. A mulher não vai amar menos o filho por causa disso, tá? Então, assim, às vezes tem muito julgamento. A mãe que usa, né, fórmula ou que não conseguiu amamentar. Então, o que a gente precisa de ter mesmo é acolhimento, né, empatia pela história dessa família, dessa mãe. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a amamentação com Ximene Cardoso Larrieu. Ximene, que é fisioterapeuta, doula e também consultora de amamentação. Ximene, no início deste ano, você lançou um livro. Eu gostaria que você falasse o que o seu livro aborda, o que motivou você a escrevê-lo e como foi a produção dele. A produção desse livro foi bem interessante porque foi através de uma mentoria que eu estava participando e eles lançaram um desafio, né, dos mentorados escreverem um livro. Aí eu aceitei esse desafio, me inscrevi. E quando eu parei para escrever o livro, o que acontece? Lembra que eu falei que eu já dou um curso de amamentação para gestante? Aí eu já tenho esse curso gravado numa plataforma, que aí tem a possibilidade das famílias fazer esse curso online. E também tem um curso que eu ministro no presencial. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse conteúdo que eu já tinha tanto no presencial quanto no online e escrevi o livro. E eu escrevi esse livro em 3 dias. Foi sexta, sábado e domingo que eu coloquei todo esse conteúdo desse livro que tem 98 páginas. 98 páginas em 3 dias. Exatamente. E foi muito natural. Até eu mesma fico impressionada porque fluiu.
sabe? E quando eu comecei a escrever, o que eu percebi? Que era importante trazer a realidade. Primeiro a informação, que é a base de tudo, e a realidade. Aí eu convidei 10 mães para darem os seus relatos de amamentação. Essas mães foram suas alunas, suas pacientes? A maioria sim, teve uma que eu não acompanhei, mas é próxima, mas todas eu participei do processo de amamentação delas. E por que eu achei interessante? Igual eu falei, aí o livro tem um capítulo de conteúdo, de informação, seguido de um relato relacionado ao capítulo. Então ficou bem interessante assim, e os relatos são lindos assim, sabe? São histórias de superação mesmo dessas mulheres. E o livro, né, o título é Os Segredos da Amamentação, e uma das perguntas que eu fiz para elas foi essa. Para você, né, qual o segredo da amamentação? Então, cada uma coloca o seu ponto de vista, a sua história, e tem umas que ainda estão amamentando. Teve uma que eu acompanhei os 2 filhos, né, teve uma de amamentação gemelar, então ela amamentou exclusivo os 2 bebês até 6 meses. Então, assim, são histórias maravilhosas. E igual eu falei, o livro é baseado no curso. Então, uma pessoa que quer se informar, no livro ela já vai ter muita informação de qualidade sobre a amamentação. E uma coisa legal também da gente falar é que a amamentação não é só responsabilidade aí da mãe, da mulher. Então, no livro eu abordo esse tema também, né, do papel do pai, da rede de apoio. Então é um livro assim para toda a família, e é legal também para dar de presente. Eu tive várias pessoas que me procuraram para dar esse livro de presente. E Ximene, quem se interessou pela sua obra, pelo seu livro e que quiser adquirir para saber mais sobre o assunto, onde que é possível comprar o seu livro? O livro está disponível lá na Clínica Salute, que fica lá no bairro Minete. Então é só você chegar lá na recepção, que tem lá para vender. E se a pessoa às vezes quiser mesmo, né, uma dedicatória, é só me mandar uma mensagem também, que é interessante, né, escrever, dedicar o livro para uma pessoa. Então encontra lá. E ele também está disponível para venda online, tá lá no link da minha bio no Instagram. Então é só acessar e comprar, que eu mando por correio onde a pessoa estiver. É @XimeneLarrieuFísio. Então é só entrar lá no Instagram que tem lá. E lá também tem muito conteúdo, viu? Sim, muito bom. Ximene, agora eu gostaria que você desse algumas dicas rápidas para as mães de primeira viagem sobre a amamentação e também falasse um pouquinho sobre o que pode ajudar, quem pode ajudar. E além disso, o que pode contribuir para esse processo e o que também pode atrapalhar? Excelente essa pergunta, porque quando a gente fala em amamentação, a sobrecarga, entre aspas, aí vai toda na mulher. Só que amamentar, igual eu coloquei aqui no livro, é um ato de amor, mas é um momento que é da família toda, né? Porque quando a gente fala de amamentação, a mulher vai ser a pessoa que vai estar ali, né, nutrindo o bebê, mas o entorno faz toda a diferença, né? Igual tem o papel do pai na amamentação também, que eu abordo no livro. Porque a mãe está ali amamentando, amamentar dá muita sede. Então, por exemplo, uma das coisas é o pai estar sempre atento, né, a levar água, né? O pai, eu sempre falo que é o cara do não, que tem que ter tem que privar, tem que proteger a família também, né? Porque assim, a gente está num momento agora, né, que se fala muito em relação à questão das visitas, então também é uma coisa cultural. Mas em termos de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, é interessante que não seja feita visita logo no início, né? Então que espere aí, que respeite esse tempo. E toda a questão da rede de apoio, quando a gente fala de rede de apoio, igual você falou, são as pessoas que vão estar em torno dessa mãe. Pode ser a própria família, pode ser amigo, pode ser, né, até uma rede de apoio paga, uma pessoa que elas contratam aí para estar com elas ali. Porque uma das coisas que desestabiliza a mulher na amamentação é ficar preocupada com cuidar das outras coisas, né? Igual cuidar de casa, comida, roupa. Então isso acaba tirando o foco ali. E o interessante é que a mulher, nesse momento de amamentação, ela esteja
disponível ali para isso, né? Então, uma rede de apoio boa, né, é a pessoa que chega, que vai lavar uma vasilha, que vai ver que se está faltando alguma coisa na geladeira, ou que manda uma comida pronta. Eu falo que isso é um presente que não tem... Melhor do que qualquer presente material, né? Exatamente, a questão do carinho, do cuidado, né? E é importante também que essas pessoas que estejam próximas a essa mãe respeitem e também estejam atualizados nos quesitos aí da amamentação, porque muita coisa mudou da época, né, das nossas mães, das nossas avós, para o que é agora. A gente tem muito estudo científico comprovando que uma coisa dá certo e que uma coisa não dá certo, e que se a mãe e o pai escolheram seguir uma linha, respeita essas escolhas, né? E aí vem também a questão dos palpites, porque o palpite às vezes pode ser uma pessoa querendo ajudar, mas esse querer ajudar muitas das vezes acaba atrapalhando. Igual, por exemplo, tem até um relato no livro falando de uma pessoa que ela estava amamentando e uma pessoa próxima falou que o leite dela estava fraco, que o bebê estava com fome, que a mama dela era pequena, que ela não ia produzir. Então, assim, isso desestabilizou ela e ela não conseguiu evoluir a amamentação da primeira filha. Já da segunda, que ela teve informação, que teve a consultoria, a bebê está mamando até hoje. Então, assim, essa questão do palpite, principalmente das pessoas mais próximas, é que mais abalam a mãe. Então, o meu recado aí para uma mãe de primeira viagem, ou de segunda, ou de terceira, que a amamentação, cada filho vai ser uma. Então, não é porque o primeiro foi tranquilo que o segundo pode ser, ou que o primeiro foi muito desafiador, que o segundo... Enfim, cada um é um. Então, a primeira coisa, informação. Ler, estudar, pesquisar, tanto a mãe, quanto o pai, quanto a rede de apoio, né? As pessoas próximas também têm que ter essa informação. E estar alinhada também e principalmente ter respeito, empatia pelas escolhas, pelas decisões aí dessa família. Ótimo, Ximene. Para quem está nos ouvindo, mas que ainda tem alguma dúvida ou que tem curiosidades, como buscar mais informações, aonde te encontrar, aonde acessar o seu conteúdo? Eu atendo na Clínica Salute, que fica lá no bairro Minete, e pode entrar em contato direto na clínica e pode entrar em contato comigo também pelas minhas redes sociais, principalmente aí pelo Instagram, né, que é o @XimeneLarrieuFísio, que lá tem muito conteúdo também. Eu tenho um relato de uma mãe que ela só acompanhando o meu conteúdo lá do Instagram, a amamentação dela fluiu super bem. Então é o que eu falei, informação à base de tudo. Então pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram e o atendimento lá na clínica. E a consultoria de amamentação, que é importante falar, eu vou na casa da família também, porque nesses primeiros dias aí, né, que a mãe tá com dificuldade, então eu faço esse atendimento tanto lá na clínica, né, na Salute, quanto em domicílio também para essas famílias. E em relação ao livro, também eu gostaria de agradecer, porque, igual eu falei, foi um processo de escrita rápido. E para eu participar desse desafio lá, foi tudo muito corrido, mas principalmente eu tive os apoiadores. Então eu tive empresas, parceiras, amigos que foi através deles que foi possível fazer todo o processo aí de edição, de impressão, porque eu falo que quando a gente não tem noção de um processo de escrita e publicação de um livro, a gente não conhece todo esse trâmite, né? Mas a partir do momento que você entra nesse mundo, dos registros que têm que ser feitos, tudo, então essas empresas parceiras aí possibilitaram que, porque foi em novembro que eu escrevi o livro, e ele já foi publicado agora, o lançamento foi feito em março. Então, relativamente rápido aí, né, todo esse processo. Então, é agradecer. E agradecer também sempre as pessoas que estão sempre comigo, as profissionais lá da clínica, lá da Salute, que me dão suporte para que eu possa sair para atender essas famílias, né? Que lá a gente está com um time de profissionais excepcionais lá com a gente. Então é isso, é agradecer e falar que as famílias precisam de informação, precisam buscar, que a mulher não precisa ficar sofrendo, achar que é normal sentir dor, que tem ajuda, que tem como trabalhar todas essas questões, todas essas dificuldades. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer a nossa convidada Ximene. Obrigado pela sua participação, pelas informações apresentadas e por todo o cuidado aí com essa fase tão importante dos nossos bebês. Ximene, obrigado pela sua participação. Edésio, eu que agradeço o convite e reafirmo o quão importante é levar informação de qualidade para as pessoas em todos os aspectos, em todas as áreas. Falar que o programa é maravilhoso, parabéns para vocês também. E agradecer também aos ouvintes, né, esse momento de troca, de informação, e me coloco à disposição, sempre que precisarem, estou sempre à disposição. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você.